Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos no que diz respeito à evolução da percepção e compreensão de cidadania. Como eu disse em aulas passadas, nós estamos hoje aqui para poder tratar sobre o assunto junto à Constituição da República Federativa do Brasil. Nós tivemos aí, então, um caminhar no tempo, não é? Falamos sobre questões de direitos humanos e cidadania junto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, 1789. Caminhamos aí um pouquinho, né? Chegamos em 1948 com a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e agora hoje nós falaremos sobre o assunto junto à nossa querida Constituição Federal, né? A Constituição da República Federativa do Brasil. Então, com isso, a gente consegue o quê? Consegue aí ter uma ideia e uma noção de como que a cidadania ela é tratada pela Constituição Federal e como que isso impacta para a gente em aulas futuras, trazendo aí o conteúdo sobre direitos sociais no Brasil, certo? Então, aqui, antes de mais nada, eu quero trazer para vocês algumas informações sobre o histórico das constituições no Brasil. Tá? Eu trouxe para vocês aí um quadro, uma tabela, com as informações sobre o quantitativo de constituições e o ano da promulgação de cada uma delas. Tá? Então, a nossa primeira Constituição Federal foi em 1824, depois nós tivemos a segunda em 1891, depois a terceira em 1934, depois a quarta, 1937, a quinta Constituição no ano de 1946, a sexta Constituição no ano de 1967. E nós temos duas marcas que estão aí para vocês, tá? Uma, que é a Emenda Constitucional número 1, do ano de 1969, e a Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, tá? Eu acredito que para a gente poder falar um pouco sobre cidadania, atualmente, no ano de 2025, interessante se fazer aí alguns comentários sobre a Emenda Constitucional número 1 do ano de 1949, perdão, 1969, e da nossa Constituição Federal, 1988. É o seguinte, pelo que vocês perceberam, eu até trouxe aí a informação de uma emenda constitucional, tá? Oficialmente, pessoal, nós não temos nesta emenda, neste documento, uma situação de ser considerada como uma nova Constituição. Nós temos aí realmente um texto que trouxe significativas alterações à Constituição do ano de 1967, mas ela não é tratada e não é considerada como uma Constituição, tá? Nós temos aí algumas situações de alterações, considerando a época do regime militar, da ditadura militar, uma situação de cerceamento de direitos humanos, e vocês perceberão isso comigo daqui a pouquinho. Eu vou trazer algumas informações para vocês de teor de dispositivos dessa emenda constitucional, e depois como caminhamos aí para a Constituição Cidadã do ano de 1988, tá certo? Olha só, emenda constitucional número 1 do ano de 1969. Gustavo, primeiro, explica para a gente o que é uma emenda à Constituição, ou o que é uma emenda constitucional. Pessoal, é o seguinte, é uma alteração que nós podemos trazer e fazer acontecer numa Constituição, desde que não fira aí algumas situações que são já previamente estabelecidas e que não podem ser alteradas, como, por exemplo, a questão das cláusulas pétreas. A Constituição Federal de 88, ela tem essa informação expressa ali no seu texto, tá? Agora, no que diz respeito à questão desse documento do ano de 1969, eu trouxe para vocês aí algumas informações. A primeira delas, enfim, já comentamos, não é? Tivemos, então, uma alteração significativa, nós tivemos uma alteração substancial no teor aí do texto da Constituição do ano de 1967. Realmente tivemos aí uma situação de um cerceamento no que tange a direitos humanos e fundamentais, constantes aí nessa Carta Constitucional do ano de 1967. Olha só, não estava no script, mas eu acabei de dizer aqui uma situação e eu acredito que vale a pena
explicar aqui para vocês qual é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. É a seguinte situação. Ambos falam sobre uma situação voltada sobre aí a tutela de direitos que estão ali conectados com dignidade da pessoa humana, tá certo? Só que quando falamos sobre direitos humanos, estamos falando sobre esse conjunto de direitos movimentados ou que constam em textos de tratados internacionais. Então, é mais uma questão do plano internacional. Quando a gente internaliza esses tratados, falamos muito sobre isso, né, no decorrer do primeiro bimestre, até dessas aulas do segundo bimestre que já tivemos, né, sobre aí, especificamente a cidadania e direitos humanos de 2 aulas para cá, tá? Mas quando a gente internaliza esses tratados e eles passam a fazer parte da Constituição Federal, nós não falamos mais direitos humanos, mas falamos direitos e garantias fundamentais que constam ou que estão ali expressos na Carta Constitucional, tá certo? Mas, enfim, no dia a dia a gente pode aí falar tranquilamente direitos humanos fundamentais, bora seguir, tá bom? Então, olha só, um outro ponto interessante para poder ser discutido aqui com vocês foi a questão da legitimação de atos institucionais, no que tange a questão aí desta emenda constitucional número 1 de 69, tá? Pessoal, o que veio a ser, o que eram esses atos institucionais? Eles eram ali normativas, eram decretos que possuíam força constitucional. E eles foram aí elaborados, né, pelos governos militares durante a época aí do regime militar, tá certo? E aí o que acontecia? Com base nessas situações, nós tínhamos diretrizes, direcionamentos de situações que obrigatoriamente deveriam ser seguidas, porque caso não fossem, eram consideradas aí como uma afronta, inclusive ao próprio ordenamento e à própria questão do regime militar, tá? Nós não tínhamos também uma situação de eleições diretas, tá bom? Então, era algo que também foi cerceado. Nós não tínhamos, inclusive, a questão de eleições diretas para cargos de governador. Nós não tínhamos uma situação de imunidades parlamentares, tá? Nós tínhamos uma situação a qual conferia ao presidente da República ali a possibilidade de fechar o Congresso Nacional. E não somente o Congresso Nacional, não era só uma situação no plano federal, mas também estadual e municipal, porque o presidente também poderia aí fechar assembleias legislativas dos estados e câmaras municipais, tá? Havia também a situação da possibilidade de uma suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos. Pessoal, direitos políticos é um ponto interessante, porque os direitos políticos eles estão vinculados a uma situação da cidadania estritamente ali colocada. Eu sempre falo com vocês, não é, no decorrer das nossas aulas, de compreendermos cidadania no sentido mais aberto, lato, e no sentido estrito, mais fechado, não é? Aqui, de uma certa forma, essa situação aqui está vinculada a um conceito stricto sensu, né? Um conceito mais fechado de cidadania, que é a questão de você poder participar aí de questões eleitorais, de você poder votar e ser votado, por exemplo, tá? Então, caso alguém aí queira ao verificar, dê uma olhadinha ali na Constituição Federal, lá nos primeiros artigos, salvo engano aí, 13º artigo, ele traz a questão dos direitos políticos, tá? O 12º artigo fala sobre nacionalidade, 13º, salvo engano, direitos políticos, tá certo? Dê uma olhadinha na Constituição Federal. Ela estará, inclusive, para vocês aí como material complementar da aula de hoje, tá certo? Nós tínhamos a possibilidade da pena de morte em casos de subversão. E um ponto muito, acredito eu, discutido, falado, tratado, que todos e todas aqui já escutaram de uma certa forma, foi a questão da censura federal, né? Era uma questão muito forte de censura. Só para poder voltar um pouquinho naquela questão de cidadania, para não deixar passar, antes do próximo slide, aqui eu comentei bastante sobre a situação da cidadania no seu sentido estrito, e a cidadania no sentido lato seria realmente aí uma questão de termos a, a cidadania mais voltada a uma questão de direitos humanos e fundamentais, enfim, né, dos direitos conferidos a todos e todas, não é? Essa participação aí popular, inclusive na questão do Estado, a gente pode entender a cidadania nesse sentido mais aberto também, ok?
Seguindo aqui, próximo slide. Constituição Federal de 88. Então, olha só, nós tínhamos, então, até outubro de 1988, não é? Até o dia 5 de outubro de 1988, ali a vigência dessa emenda constitucional, número 1 do ano de 1969. Tá? Realmente ali era um texto muito voltado para uma questão de interesses aí, no que tange ao regime militar. Mas, como vocês também bem sabem, de final da década de 70, início da década de 1980, toda uma movimentação, né, para a questão da restauração e reinstalação da democracia no Brasil, movimentos diretas já, muito, muito forte, não é? Culminou aí com a questão da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Então, nós temos, na data de 5 de outubro, como eu disse para vocês, de 88, aí um marco histórico para a gente. Tá? Ela é considerada como uma das constituições mais modernas que nós temos. A Constituição Federal realmente ela serve de parâmetro para outros estados, inclusive, para outros países, porque realmente ela tem uma pegada diferenciada, tanto que ela é chamada também como Constituição Cidadã. Um ponto que eu acredito que pode ser que a gente não tenha tempo para poder tratar aqui na disciplina. Caso a gente tenha, eu posso trazer algumas informações, mas caso não, deixo aqui a dica, dê uma olhadinha no artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre a questão do meio ambiente. Eu digo sobre o meio ambiente agora, porque nós temos no rol dos 250 artigos que está colocado aí para vocês, tá certo? Nós temos um artigo que fala diretamente sobre questões ambientais, que é o artigo 225, e ele é referência, ele é parâmetro, inclusive para outros países, realmente ficou bem conhecido. Aí, tanto que a nossa Constituição Federal também é conhecida por Constituição Verde, olha só, né, porque realmente trouxe aí diretrizes muito importantes no que diz respeito à questão aí da percepção e do cuidado do homem, da sociedade, para com questões ambientais. Um outro ponto colocado para vocês é o seguinte, olha, fora os 250 artigos que a Constituição possui, atualmente, tá certo, até a pesquisa que eu busquei fazer, nós temos 136 emendas constitucionais. Bom, caso vocês queiram aí pesquisar, eu acredito que vale até a pena aqui mostrar uma outra tela. Eu vou aqui parar essa apresentação. Eu vou colocar aqui para vocês uma outra tela, que é a tela da Constituição Federal. Olha só para poder mostrar para vocês algumas situações, caso vocês queiram pesquisar, tá? Fica aqui a dica. Então, só estou abrindo aqui uma outra tela com a Constituição Federal. Vou só organizar aqui com calma. Bora aqui compartilhar uma janela. Vai aparecer aí para vocês a tela da Constituição Federal. Então, assim, Gustavo, como que eu faço para poder chegar aqui na tela da Constituição Federal na internet? É fácil, você vai no Google, digite Constituição. Vai ser, pessoal, ali, primeiro link. Verifiquem se este link, como está mostrado aí, colocado para vocês, ele é do Planalto. É uma sugestão que eu dou para vocês no que diz respeito à questão de pesquisas de legislação. Pesquisem sempre legislações, leis, ok? No site do Planalto, porque vocês vão ter aí acesso a uma legislação atualizada. Vocês não vão correr o risco de ter aí uma legislação que pode ter parado no tempo, pode estar desatualizada. Todas as telas de toda a legislação que vocês conseguirem aí pesquisar por meio do site do Planalto vai estar atualizada, tá? Então temos aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, tá certo? Alguns pontos interessantes que eu quero colocar para vocês. Como eu disse, a Constituição Federal, ela tem 250 artigos. Olha, eu vou dar um Ctrl F aqui e eu vou lá no artigo 250, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó, chegamos aqui então, olha, no último artigo da Constituição que está sendo aí projetado para vocês. Abaixo, nós temos aqui a nominação de todas as pessoas que participaram da construção aqui da Constituição da República Federativa do Brasil, tá?
temos aqui a nomenclatura de todos. E um ponto que é interessante vem a ser o quê? O ato das disposições constitucionais transitórias. O que significa? Transição, toda essa situação aí, não é, de Constituição Federal de 1967, barra Emenda Constitucional número 1 de 1969, para a Constituição Federal de 88, e tudo que estava sendo implantado. E olha que bacana, que interessante que eu vou aqui trazer para vocês. Bora jogar aqui uma palavra-chave? Vocês vão entender. Tocantins. Artigo 13º. Olha que interessante. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação no 46º dia após a eleição prevista no parágrafo 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, tá certo? Então, nós temos aí dados sobre essa questão da criação do Estado Tocantins. Artigo 13º, ele não é pequeno, não é? Ele aí tem um teor interessante aqui, eu não vou fazer leitura, mas é todo esse conteúdo aqui que eu deixei já marcado para vocês. Então, caso tenham curiosidade, verifiquem aí depois, ok? Nos atos, tá? A questão aqui logo abaixo do texto constitucional, tá certo? Atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Nós temos aqui, olha, só para repassar com vocês, nós temos aqui uma situação de uma quantidade interessante de artigos. Temos aqui 138 artigos, tá? Mas é justamente uma situação aqui de buscar tentar regulamentar toda essa transição, tá certo? De emenda constitucional número 1 do ano de 1969 para 1988, 5 de outubro de 1988. Então, aqui temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá certo? Aqui, deixa eu parar aqui essa apresentação. Vou voltar lá na nossa tela anterior para a gente poder dar continuidade. Rapidão, tá certo? Vim. Deixa eu só aqui projetar mais uma vez. E é o seguinte, pelo que a gente verificou, não é? A Constituição ela traz N assuntos que são interessantes para nós. Estão aí até a questão aí de alguns que eu coloquei, meio ambiente, família, direitos humanos, cultura, educação, saúde, ciência e tecnologia, direitos sociais, cidadania, aí realmente questões que são muito importantes para a gente, que estão aí contidas na Constituição Federal, tá certo? Dando seguimento aqui à tela. Um ponto interessante aqui que eu acredito que vale muito a pena frisar, que dentro do texto constitucional nós temos algumas situações que realmente são bem importantes, tá? Como, por exemplo, a questão do estabelecimento aí de procedimentos e da garantia das eleições diretas, e eu acredito que isso auxilia a gente a lembrar bastante sobre a questão ali da compreensão do sentido político de povo. Lembra quando a gente falou sobre os elementos constitutivos do Estado? Nós falamos sobre o conceito político, jurídico e sociológico de povo. Então, eleições é realmente algo muito voltado a essa questão do conceito político e também à cidadania no sentido estrito, não se esqueçam, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, é tida por Constituição cidadã, resgatou aí as liberdades civis, então aí suspensas pela emenda constitucional número 69, perdão, número 1 do ano 69, aí quando do regime militar, tá certo? Ampliou aí a questão da compreensão sobre cidadania e dos direitos sociais, trouxe aí a questão da redemocratização, liberdades sindicais, liberdade de greve, e dois pontos muito interessantes, tanto racismo como tortura, ali expressos como crimes, tá certo? Racismo, crime inafiançável e imprescritível, e a tortura, crime inafiançável. Tá? Então, trouxe aí um fortalecimento e uma questão de uma conquista no que tange a direitos fundamentais. Conferem? Então, olha que importância isso traz para a gente aqui na disciplina, para poder compreender a situação de cidadania e dos direitos sociais no Brasil. Tá certo? Aí, como a gente analisou lá na Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa. Depois, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora o preâmbulo. Aqui eu trago para vocês o preâmbulo constitucional. E olha só, eu acredito que são duas telas para a gente poder fazer a leitura, e a gente tem a seguinte situação. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, lembra, né? A gente até verificou na aula passada, ali na Assembleia da ONU, a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem uma reunião aqui no Brasil, uma Assembleia que constituiu ali um novo momento, uma nova ordem, um novo documento, tá certo? E aí, o que acontece? A gente teve a instituição de um Estado democrático. Lembram que a gente comentou sobre a questão de formas, regimes de governo, sistemas e regimes de governo, aí acho que na nossa última aula do primeiro bimestre, né? Então aí temos uma questão de Estado democrático, né? Regime democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Na verdade, o texto do preâmbulo está tudo aqui nessa tela, tá? E aí vem o rol dos 250 artigos que a gente comentou há pouco, tá certo? E aí, o que eu acredito que seja interessante aqui é a gente analisar os primeiros artigos da Constituição Federal, tá? Primeiro, segundo e terceiro, a gente já consegue ter aí uma compreensão sobre cidadania e direitos fundamentais, porque realmente o artigo 4º ele vai trazer dos princípios que regem aí todos os contatos do Brasil no plano das relações internacionais, e o artigo 5º ele vai trazer um rol de mais de 70 incisos com direitos fundamentais, não é para agora, tá certo? Então, ali, o primeiro, o segundo e o terceiro artigo, eles estão excelentes para a gente poder ter essa ideia de cidadania. Olha só, o artigo 1º, ele traz o seguinte para a gente no cabeçalho. Cabeçalho também conhecido aqui no juridiquês como caput, tá certo? Caput de cabeça. Mas bora falar aí mais um cabeçalho, né? Então, o que diz o cabeçalho do artigo 1º? Ele diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Sabe o que significa? Significa que realmente, indissolúvel, não tem separação, tá certo? E aí também aqui é frisada a questão aí do regime democrático. Olha aí, né? Constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos, eu quis deixar aí assinalado e frisado, a nossa querida cidadania, porque afinal de contas, segundo bimestre aqui, ela brilha, né? Ela está ali no ápice, né? Cidadania é o que a gente precisa compreender para poder aí ter uma sistematização bacana e interessante sobre os direitos sociais no Brasil, tá? Mas nós também temos como fundamentos a soberania, falamos muito sobre ela, não é? No que tange a figura dos estados, primeiro bimestre. Dignidade da pessoa humana não saiu da minha boca desde que a gente começou o segundo bimestre. Voltem aí os vídeos, verifiquem. Dignidade da pessoa humana é o que há. Temos também aí o inciso de número 4º, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, e a questão do pluralismo político. Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Lembremos-nos das nossas análises e estudos da evolução do pensamento político, fortemente no que diz respeito aí aos pensadores, tanto de Grécia Roma Antiga, como também lá na Europa, naquela parte 2 da evolução do pensamento político, quando a gente estudava e verificava que realmente a soberania ela é muito vinculada ao povo. E aí os seus representantes vão buscar gerir da melhor forma possível, em tese, é o que é colocado, tá certo? Temos aí esses dois artigos que são importantes para a gente, olha só. O artigo 2º já foi analisado no nosso primeiro bimestre, tripartição de poderes. Então, eu acredito que a gente não precisa aqui investir tempo nele, não é? Bora verificar o artigo 3º? Olha aqui. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional.
3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Atenção a uma situação aqui que eu vou falar para vocês. O teor do artigo 3º auxilia a gente a construir, a compreender a questão dos direitos sociais no Brasil nas nossas próximas aulas, tá certo? Se vocês forem parar aí para poder analisar palavrinha por palavrinha, cada descritor, palavra-chave, realmente faz com que a gente consiga ter em mente o que vem pela frente. Aqui no artigo 3º temos aí alguns spoilers do que a gente pode conseguir aí compreender sobre direitos sociais no Brasil, agregando aqui o que? Agregando aqui a situação dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais, já estudados desde a nossa primeira aula pós-A1, né? A nossa primeira a aula pós-A1 foi uma aula síncrona, então, desde ela para cá, a gente começa a construir toda essa história e a compreensão de cidadania por meio aí da compreensão das dimensões / gerações de direitos, não é? Sobre a situação aí, inclusive, de compreensão dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais, inclusive dos direitos de fraternidade, que são os direitos de terceira geração ou dimensão. Aqui eu quis só deixar frisado para vocês, no que diz respeito à questão dos princípios fundamentais, artigo 1º, eu tinha colocado há pouco, não é, a tela com todos aí os fundamentos, mas aqui só para poder enfatizar que realmente traremos muito, né, sobre questões de cidadania, ela está aí contida no seu inciso 2º, tá certo? E aí eu busquei fazer o seguinte, trazer para vocês algumas informações sobre o que dentro da Constituição Federal a gente consegue conectar com cidadania e também com a questão de direitos sociais. Tá? Então, olha só, a cidadania, se assim eu puder dizer, em as sociedades democráticas, que é o caso do Brasil, né, a gente tem aí um Estado democrático de direito, como bem colocado ali no comecinho da Constituição Federal, no artigo 1º, né, ela vem, de uma certa forma, a auxiliar a estabelecer uma ordem jurídico-política do país. Gustavo, o que é uma ordem jurídico-política do país? Olha, vai ficar fácil. Vamos nos lembrar ali da nossa aula sobre elementos constitutivos do Estado, e quando a gente falou sobre povo, a gente falou sobre povo no aspecto político, jurídico e sociológico. Tá? Então, bora aqui lembrar dos conceitos ali político e jurídico. Político, a questão realmente de votar, ser votado e ter aí a participação no que tange a cidadania. Depois, jurídico, direitos e deveres. Tá? Então, realmente aí toda uma ordem que traz para a gente a possibilidade de participação no governo, tá? E também que confere para a gente direitos e deveres, ok? Até coloquei para vocês aqui sobre a Constituição Federal, e ela traz, de uma certa forma, uma compreensão, uma definição no seu todo sobre cidadania, até dos artigos já analisados, a gente consegue ter uma ideia, né, sobre essa questão aí dessa palavrinha que tanto fará parte do nosso segundo bimestre, tá bom? Sobre a questão de direitos do cidadão, tá? Que auxilia a gente, inclusive, a entender essa questão da cidadania. Pessoal, os direitos do cidadão e da cidadã estão muito conectados com direitos humanos, ou seja, olha só, mais uma vez eu volto, tanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá, da Revolução Francesa, 1789, quanto também a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. São direitos naturais, lembram? A gente comentou o quê? São direitos que fazem parte da nossa essência, da nossa natureza. Eles são universais, porque a gente busca, de uma certa forma, fazer com que o globo terrestre todo compreenda da necessidade ali do respeito para com os direitos humanos. Eles são históricos. Por quê? Porque a gente tem uma percepção ano a ano, não é? Tanto que a gente começou, de uma certa forma, da Revolução Francesa para cá, para poder entender toda essa questão da evolução histórica. E eles são indivisíveis e interdependentes. O que significa isso? A gente tem tudo sistematizado, tá? E a gente não tem uma quebra dos direitos humanos. A partir do momento que você consegue, você conquista, a gente não regride. Não existe uma situação de regressão. Em tese, evolução, sempre. Ok?
Eu acredito que aqui, com base em outro ponto que eu coloquei para vocês, os últimos tópicos, olha só, direitos de nacionalidade, ou seja, a questão dos natos e também dos naturalizados. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha no artigo de número 12 da Constituição Federal. Auxilia a gente a entender bem aí toda essa situação de direitos e deveres da própria República Federativa do Brasil para com cidadãos e cidadãs, e também a recíproca verdadeira, todo esse vínculo político-jurídico, sociológico, da nacionalidade, traz isso para a gente, tá certo? A própria a situação dos direitos políticos, já comentados, ali pós-artigo 12º da Constituição Federal, nós temos ali elencados algumas informações que são base para a gente poder depois ter toda uma ramificação de legislação nacional sobre questões voltadas aos direitos políticos. Tripartição dos poderes busca garantir, inclusive, essa questão do respeito à cidadania para as pessoas, seja pelo poder legislativo, no que diz respeito à questão da elaboração de normas e de leis de acordo com direitos humanos e cidadania, seja o próprio poder executivo, a administração pública trabalhando em prol do cidadão e da cidadã, e seja o poder judiciário aí analisando e trazendo a justiça para aí os seus jurisdicionados e jurisdicionadas, que são os cidadãos e as cidadãs, tá certo? Ordem econômica e financeira, caso vocês tenham também alguma curiosidade, deixei aqui só para poder trazer uma informação complementar. Verifiquem, caso se interessem, artigo 170 da Constituição Federal. Temos princípios da ordem econômica e financeira que a gente consegue fazer aí vínculos com questões de cidadania. Aqui para poder fechar, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui um pensamento de um jurista, Gianpaolo Usmanio, realmente membro do Ministério Público, jurista que tem aqui uma fala bem interessante. Ele diz o seguinte: conforme análise de Hannah Arendt, e Hannah Arendt, uma filósofa do século XX, lembram? Eu comentei com vocês sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt foi importantíssima para a compreensão, inclusive, de cidadania e de direitos humanos no planeta como um todo, pessoal. Ela realmente ali viveu as tragédias da Segunda Grande Guerra do século XX, e ela conseguiu contribuir sobremaneira no que diz respeito à percepção e ao pensar direitos humanos para com a questão da cidadania global, tá? Então, conforme a análise de Hannah Arendt, o primeiro dos direitos do homem é o direito a ter direitos, o que implica na dimensão e conceito da cidadania como um meio para a proteção de direitos e também como um princípio, pois a destituição da cidadania implica na perda desses direitos. Portanto, quando a nossa Constituição estabelece a cidadania como um princípio fundamental da República, artigo 1º, lembra, a gente já até viu agorinha, abrange essa dimensão de concretização dos direitos fundamentais. Ou seja, realmente termos aí a cidadania como um princípio fundamental, e vale até a gente voltar na tela, está aqui. Artigo 1º, inciso 2º, tá? Temos aí como fundamento da República Federativa do Brasil a cidadania. Realmente temos aí assegurado, em tese, né? E também na prática, tudo bem que nós precisamos ainda de evoluir bastante nas questões práticas, mas realmente tendo no texto constitucional a previsão aqui da cidadania como um fundamento do nosso Estado Democrático de Direito, né, da República Federativa do Brasil, faz toda a diferença, tá? E com isso, a gente encerra aqui a nossa videoaula de hoje, tá certo? E a gente vai começar a falar agora mais sobre questões de cidadania e direitos sociais. Nossa próxima aula, ela vai trazer aí informações mais pontuais, né? Passamos aí já sobre uma questão de compreender cidadania global por meio aí de um caminhar no tempo, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa, até chegarmos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948, 40 anos depois, aqui no Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil e toda essa análise dos primeiros artigos que trazem para a gente essa compreensão sobre cidadania. Agora, bora falar sobre cidadania e direitos sociais de uma forma mais objetiva e mais próxima, tá? Bora aí tentar compreender alguns assuntos vinculados a essa temática, ok? Próxima aula, então, a gente se vê e a gente dá continuidade, parando aqui a gravação em 3, 2, 1, até mais.